Quando a gente fala de sistema integrado de gestão de segurança de barragens, a gente precisa compreender que isso é um compromisso que vem, inclusive, da alta administração da empresa. Barragem não é problema da operação, barragem não é problema da geotecnia. Barragem é uma estrutura que, se negligenciada, será um problema para todos daquele empreendimento. Então, o engajamento de todo o time no entendimento de que é uma estrutura que precisa de verificação constante é primordial. Com isso, a gente também tem que ter uma operação estruturada, considerando elementos de curto e longo prazo. Os primeiros anos de operação de uma barragem são completamente diferentes dos 10, 20, 30 e até 40 anos subsequentes, porque aquele material ele vai interagir tanto com a fundação quanto com as ombreiras, quanto o material de descarte. Então, constantemente a gente precisa revisitar os parâmetros utilizados e avaliar a performance dessa estrutura. O projeto ele tem que ser adequado às características do terreno e às condições de disposição de material. E isso precisa ser avaliado também ao longo dos anos, com a realização de ensaios que caracterizem aquele material num determinado momento, com a verificação, no caso das barragens de rejeito, se a gente tem um material sendo lançado no reservatório com as mesmas características que foram consideradas no projeto. E além do projeto, eu também preciso ter uma supervisão especializada durante a construção. Se eu não acompanho a construção, eu não consigo mapear o que foi feito diferente em relação aos critérios de projeto. E, consequentemente, eu não vou ter uma base de dados muito boa para gerenciamento de risco dessa estrutura. A construção ela tem que ser compatível com os requisitos de projeto, mas ela também pode ser ajustada ao longo do tempo. E os manuais de operação, que consideram as rotinas de inspeção, bem como as cartas de risco, que consideram os níveis de instrumentação, tem que ser uma documentação constantemente revisada, incorporando a série histórica aí dos dados que são colhidos ao longo do tempo. A análise de risco e falha ela tem que ser baseada em estudo estatístico e probabilístico. É urgente que a gente abandone esse vício de acreditar que fator de segurança 1,5 faz com que a barragem esteja segura. Fator de segurança satisfatório é aquele onde os meus requisitos de segurança são aceitáveis, onde as minhas tensões resistentes são minimamente maiores do que as tensões atuantes, é onde eu tenho um conforto acerca do que é feito para a manutenção daquelas variáveis. Então, esses números precisam ser tratados aí dentro de uma avaliação estatística e probabilística, considerando o histórico da barragem. As equipes precisam ser formadas e capacitadas com treinamento periódico. Não adianta a gente acabar de sair da barragem, da faculdade e achar que sabe fazer barragem. Geotecnia é uma ciência clássica, mas é uma ciência perigosa, porque eu tenho muitas variáveis envolvidas e isso precisa de um entendimento técnico muito bem consolidado de como o comportamento dessas variáveis acontece ao longo dos anos e acontece naquela região. Projeto de barragem é único, eu não posso pegar o projeto de uma estrutura e copiar, eu não posso achar o que aconteceu num local vai acontecer no outro, então isso tem que ser muito bem estudado e muito bem corroborado. É preciso ter um atendimento pleno dos aspectos ambientais, avaliação de risco nesse sentido, então precisa ser bem permanente. Os planos de ação emergencial não podem ser só papéis que a gente protocola nos órgãos e entrega à população e àquelas entidades relacionadas. Ele tem que ser execuível, ele precisa acontecer. Os planos de fechamento, né, que é quando são contabilizadas as questões de descomissionamento e descaracterização, eles precisam ser previstos desde a fase do projeto inicial. Eu não posso esperar a barragem chegar no fim da vida útil para entender o que vai ser feito. Esse plano tem que ser um plano que vem ao longo de todo da vida útil do empreendimento. As agências fiscalizadoras precisam ter uma mão de obra aí mais um quantitativo maior de pessoas para que se faça essa fiscalização de barragem de forma mais eficiente. É importante a gente deixar de ter análises menos subjetivas e partir mais para análises onde eu consiga contabilizar os meus riscos. A proximidade da academia, né, das pesquisas tem que ser
muito ampliada em relação ao que fazer para auxiliar o setor produtivo e a investigação das rupturas e das lições aprendidas como um marco aí muito grande no que a gente tem de entendimento sobre essas questões relacionadas com barragens. No mais, foi um prazer. Espero que com essas poucas horas aí tenha sido um aprendizado interessante. E se vocês precisarem de alguma informação, estão aí os meus dados para qualquer esclarecimento ou qualquer comentário adicional. Obrigada!